Oi pessoal, eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram. Eu tô aqui hoje, gente, pra contar pra vocês minhas leituras do mês de abril, o mês em que quase tudo deu errado. Quase que o flop veio. Mas antes da gente começar, lembra de se inscrever no canal, gente, deixar seu curtir, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Conta pra todo mundo que esse canal existe. Eu preciso muito da ajuda de vocês pra esse canal sempre chegar a mais pessoas. Lembra de comprar pelo meu link quando for comprar qualquer coisa na Amazon, entendeu? Que assim você me ajuda demais, não altera o valor pra vocês. É uma forma de patrocinar o conteúdo aqui do canal sem gastar nada a mais por isso, tá? Clica no sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Tem 3 vídeos por semana nesse canal, então é muito conteúdo. E me segue nas outras redes sociais, que eu deixo tudo linkado aqui no box de descrição também, que assim a gente fica mais próximo. Eu já faço lives lá na Twitch. Então, se você gosta de fazer sprints de leitura, ler junto com as pessoas, lá tem sempre live segunda, terça, quarta e quintas ocasionais, entendeu? Então me segue por lá também pra gente conversar, ler, pra gente estender esse papo, entendeu? Vamos começar porque, apesar do que eu acreditei que ia ser esse vídeo, achei que esse mês ia ser o completo flop, eu consegui ler muito nos últimos 10 dias do mês. É isso aí. Pra quem acompanha esse canal já há algum tempo, sabe que os últimos vídeos aí, inclusive, que saíram no canal, o penúltimo vídeo, inclusive, era um vídeo de como sair de uma ressaca literária por uma pessoa que estava dentro da ressaca literária, e essa pessoa era eu. Eu comecei o mês de abril, gente, não lendo nada. Eu fiquei desde o dia 30 de março até o dia 18 de abril, gente, sem ler nada. Eu não conseguia ler nada. Eu já tinha começado uma leitura, que foi essa leitura que eu vou falar já. Eu tinha começado uma leitura e essa leitura não engatou. Pra quem viu o vlog, esse vlog que eu tô falando, foi o dia que eu resolvi que eu queria sair dessa ressaca literária, eu não aguentava mais ficar sem ler. E eu queria terminar esse livro que eu tava lendo, que eu tava empacada no meio dele, e era um livro que eu tinha começado no final de março, entendeu? E aí sabe aquela sensação de que você fica sempre olhando pra um livro que tá empacado e aí você começa a achar que é o livro o problema? Então, eu não queria deixar isso acontecer com essa leitura, porque é um livro que eu tava gostando muito de ler. E eu só não tava no momento certo, entendeu? Eu tava sem tempo, sem foco, então não era a hora de ter lido esse livro. Mas aí, nesse dia 18, eu me propus a sair dessa ressaca literária e consegui terminar esse livro. E dia 18 de abril, eu terminei O Ceifador, do Neal Shusterman. Essa leitura é uma leitura muito aclamada aí no BookTube já há algum tempo. As pessoas falam muito dessa trilogia como um todo. Falam que os outros 2 livros não são tão bons quanto o primeiro. Eu gostei muito dessa leitura e pretendo, assim, continuar a série. São 2 livros ainda que faltam. Acho que é A Nuvem e O Timbre, se eu não me engano. Mas aí, o que acontece? Aqui, a gente vai ter um universo futurista, né? Esse aqui é uma ficção científica, com traços aí fantásticos, digamos assim. Mas aqui a gente tem basicamente uma ficção científica. O mundo, em 2042, o mundo descobriu tudo o que tinha pra descobrir, entendeu? Não existia mais nenhum segredo, não existia mais nenhuma dúvida sobre nada. O governo foi deposto, então não precisava mais de governo, porque a Nimbus Cúmulo, que era a inteligência artificial, estava tomando controle de tudo. Ela tinha... Isso é, olha, gente, e isso é uma coisa que nem sei explicar direito, mas a humanidade descobriu a cura para todas as doenças, então não existe cura para o câncer, nada mais é capaz de matar ninguém, a não ser os ceifadores, que é o emprego que surgiu para o controle de natalidade, e também a morte pelo fogo. Só que a morte pelo fogo é muito rara de acontecer, quase não acontece mais, porque a Nimbus Cúmulo, que é essa inteligência artificial, que agora é o governo supremo, que é tudo que rege qualquer coisa, ela toma conta da temperatura do mundo. E por que não existe mais governo? Por que essa Nimbus Cúmulo agora é o governo? Porque ela é imparcial, porque ela é a voz da justiça, ela não é tendenciosa. Então ela tirou das mãos do ser humano, que é uma pessoa extremamente tendenciosa, que é uma pessoa que pode ser modificada pelo poder. Então, assim, o ser humano, que é uma pessoa altamente influenciável por qualquer coisa ou por qualquer situação,
não tem mais decisão no governo, na sociedade, entendeu? Quem tem é a nimbus cúmulo. E o que acontece? Hoje, essa nimbus cúmulo seria o que a gente chama de nuvem, entendeu? Aonde a gente guarda dados, aonde às vezes a gente guarda tudo, nossa vida inteira fica na nuvem, se a gente fica sem internet, a gente fica sem nada, né? É basicamente essa mesma ideia. Aí, o que acontece? Os ceifadores, eles são regidos pela ceifa, e a ceifa é um órgão que não se relaciona com a nimbus cúmulo. Então, houve um acordo entre partes, e a ceifa, a nimbus cúmulo ela não interfere nas questões da ceifa, e a ceifa não pode ser regida pela... Opa, balançando a câmera. E a ceifa não pode ser regida pela nimbus cúmulo. Então, o que acontece? A ceifa é o único órgão que ainda é regido pelos humanos, porque os ceifadores são seres humanos, entendeu? É como se fosse um emprego mesmo. Eles são escolhidos, são treinados, e quando eles são ordenados, né, eles recebem um anel, esse anel pode dar imunidade para as pessoas. Então, se uma pessoa que foi coletada por um ceifador, a família dela ganha imunidade por 1 ano, entendeu? E nesse 1 ano, nenhum outro ceifador pode coletar os familiares dessa pessoa que foi coletada, entendeu? É um pouco complexo, mas é bem fácil de entender lendo o livro, sabe? Talvez eu não esteja explicando de forma muito clara. Mas o livro é muito interessante, principalmente por causa dessa temática aí de que aonde tem corrupção é aonde o ser humano ainda interfere, onde ele ainda tem uma voz de poder, entendeu? E no decorrer da história a gente vai acompanhar 2 pontos de vista principais, assim, que a gente acaba tendo outros pontos de vista ocasionais por alguns relatos individuais, mas a gente tem 2 pontos de vista principais, que são 2 adolescentes que foram escolhidos por um ceifador, que é o ceifador Faraday. Ele escolheu essas 2 pessoas porque ele encontrou os 2 em alguns momentos, né, e resolveu treinar os 2 para serem ceifadores. E aí, o que acontece? Durante esse treinamento, a ceifa vai decidir que só um deles vai poder ser ordenado e vai ter que coletar a pessoa que não foi. Então, o primeiro ato como ceifador desses 2 vai ser coletar outra pessoa. E nenhum deles quer ser ceifador. E essa é a primeira coisa que o ceifador escolheu. A primeira coisa que fez o ceifador Faraday escolher os 2, porque pra você ser ceifador... Nossa, tá sendo um trabalhinho pra falar isso. Pra você ser um ceifador, você não pode querer ser um ceifador, porque você tem que ter empatia com as outras pessoas. Então, no mundo que eles estão vivendo, a morte é até uma brincadeira. Tem gente que... Tem alguns personagens, inclusive, que pulam de prédio pra morrer estatelado no chão e depois ir pros centros de revivificação, só pela adrenalina mesmo. Então, eles se matam por adrenalina. É uma humanidade que não tem mais medo de nada, entendeu? Eles não têm mais sentimentos à flor da pele. Eles podem retomar a aparência para a idade que eles quiserem. Eles vão ter a vida inteira para decidir o que eles querem fazer, com quem eles querem ficar, e eles não precisam ficar com uma pessoa só. Então, é uma coisa, tipo assim, a humanidade meio que perdeu a emoção, o sentido de viver, entendeu? Então, em muitos momentos você vê, tipo assim, se a humanidade, se a gente fosse imortal, muitas das coisas que a gente faz hoje ia perder o sentido. Hoje em dia a gente faz coisas buscando alguma coisa por causa da nossa noção de tempo, do tempo que ainda nos resta, digamos assim. Eles não têm essa noção de tempo, então pra eles muita coisa perdeu a emoção. É um livro muito bom, acho que já falei demais sobre ele, né, chega. Mas é um livro muito bom, indico muito essa leitura, e a leitura é muito rápida de fazer, se não fosse o meu momento de ressaca. Depois terminei mais um livro, que foi Amor em Manhattan, que é um livro que eu tinha escolhido pra ver se eu conseguia finalmente sair dessa ressaca literária. Inclusive, já falei sobre ele naquele vlog que eu falei, tô falando muito desse vlog, eu acho que você tem que ir lá ver também. Aí, o que acontece? Aqui eu falei sobre a história desse livro no vlog, então eu não vou falar muito aqui nesse vídeo, mas Amor em Manhattan basicamente é a história de 3 amigas. Essa série Para Nova York com Amor é a história de 3 amigas, cada livro vai contar a história de uma delas.
Essa é a história da Paige. A Paige é uma pessoa que tinha muitos problemas cardíacos quando era criança, então ela sempre foi muito protegida e ela não gosta de ser protegida, ser colocada numa redoma de vidro e não poder viver a vida dela. Então ela não gosta desse lado que a família tem com ela, de super proteção. E ela também tem um passado um pouco obscuro e turbulento com o melhor amigo do irmão dela, que é o Jake. Então, ela gostava dele quando era mais nova, muitos anos se passaram, eles tiveram uma situação comprometedora naquela época, com 17 anos, e ele tinha prometido pro melhor amigo dele que ele jamais ia encostar na irmãzinha do melhor amigo, então ele rejeitou ela com 17 anos. Aí, o que acontece? Muitos anos se passaram e essa história ficou ali, sabe? Ficou entre os dois, nenhum dos dois conversou sobre isso, eles fingem que isso não aconteceu. Então fica sempre uma tensão de o que vai acontecer agora. Eu gostei muito desse livro, foi um livro que me envolveu demais. Eu li muito rápido e eu tava sedenta por mais dessa história, eu queria mais páginas desse livro. E foi o que fez eu pegar o segundo logo em seguida. Só que nesse meio tempo eu estava lendo um outro livro. Então depois que eu terminei esse livro e eu estava lendo outro junto com esse, que era o livro da leitura conjunta, que é o próximo que eu vou falar. Depois que eu terminei esse e o da leitura conjunta, eu fui direto pro segundo dessa série aqui. E se você ainda não leu, leia Para Nova York com Amor. O primeiro, Amor em Manhattan. Muito, muito, muito bom. A leitura conjunta do mês de abril foi o livro Aposta no Amor, da Candace Camp. Eu vou deixar a capa pra vocês em algum lugar, porque eu não tenho ele físico. Eu li pelo Kindle, inclusive ele tá disponível no Kindle Unlimited. Eu propus essa leitura pro mês de abril lá no clube pras meninas, porque é uma leitura que eu já tinha feito, eu sabia que era muito boa. Eu gosto muito dos livros da Candace Camp, são livros muito envolventes, são personagens incríveis. Eu gosto muito dessa série específica também, que é a série dos Cupidos. Então eu propus essa leitura lá, a gente fez essa leitura no mês de abril. E como eu já sabia que era uma leitura boa, foi uma releitura pra mim, eu não tive problema. Eu já falei também dessa história no vlog, eu falei inclusive com muitos detalhes como que é a história, contei o enredo inteiro. Mas basicamente aqui a gente tem a história de uma menina que foi a Candace. Ela foi tomada aí pela proteção de uma lady da sociedade que quer transformar ela pra conseguir um casamento pra ela. Então, dá uma ideia, gente, de releitura da Cinderela, entendeu? A gente tem uma fada madrinha que pega uma menina e fala: gente, gosto de você, vou te transformar numa beldade. Aí a gente vai conseguir um marido pra você. Só que a Candace não tá focada em conseguir um marido. Ela tá focada mesmo em só ter um momento pra desfrutar aí a sua temporada que ela nunca teve. Ela já passou da idade de debutar, então ela já é considerada uma solteirona. Então ela só tá querendo ter um momento pra desfrutar disso. E depois voltar pro campo pra viver a vida dela com os tios dela e cuidar deles e não sei o quê. Então ela não tá com muitas expectativas de casamento. Só que aí nesse meio tempo, gente, ela vai conhecer o Dominique, que é irmão da Lady Francesca, que é a fada madrinha dela. Inclusive, muitos desses personagens a gente vai rever em próximos livros, tá? Porque é muito boa essa série, você precisa ler, entendeu? É muito boa mesmo. Então ela vai acabar se apaixonando pelo Dominique. Só que o Dominique precisa se casar com uma mulher com alto dote, porque a família dele está com problemas financeiros. Então ele não vai poder casar com a Candace. Só que os dois têm uma conexão maravilhosa e a gente já sabe onde isso vai dar. Então eu recomendo muito essa leitura. Eu gostei demais de reler essa história, porque tinha muito tempo que eu tinha lido. Mas é muito especial pra mim, então foi uma leitura incrível também. Bom, quando eu terminei essas duas leituras que eu fiz ao mesmo tempo, eu fui direto pro segundo da série Para Nova York com Amor, que foi Pôr do Sol no Central Park, da Sarah Morgan. Esse livro foi um pouquinho mais extenso que o segundo. Aqui a gente já tem uma história mais comovente, digamos assim, porque a gente tem um enredo mais especial. Aqui a gente não tem... Esse livro não tem grandes emoções. Ele não te coloca a flor da pele. Ele não te faz acelerar o coração de ansiedade, sabe? Mas ele é um livro muito cuidadoso. Por quê? Aqui a nossa protagonista, ela tem pavor de relacionamento. Mas é porque todo o passado dela, e eu não vou entrar nisso aqui, mas ela tem um passado que traumatizou ela com relacionamentos.
ela não gosta muito de se aproximar, ela não é uma pessoa de muito contato físico, sabe? Ela não gosta de se abrir. E ela sempre foi assim. E ela é uma pessoa pessimista em relação a relacionamentos. Ela nem gosta de ir a casamentos porque isso deixa ela constrangida por ela não conseguir acreditar em amor, entendeu? Ela não acredita no amor verdadeiro, que o relacionamento pode dar certo. Então ela não acredita nisso. E ela é completamente diferente das duas amigas. E quando eu comecei o livro dela, eu pensei, gente, eu não vou conseguir me identificar com ela, porque ela é muito pessimista, sabe? Só que, pelo contrário do que eu imaginava, muitos dos questionamentos dela eram questionamentos que eu também tinha, que eu também penso, coisas que eu também penso às vezes. Então, em relação a relacionamentos, em relação ao amor, sabe? O que é de fato o amor? O que é... Como que a gente identifica esse sentimento? Quando que ele é puro o suficiente? Então, assim, muitas das coisas que a Frankie fala aqui no livro, eu não esperava me identificar, mas acabei me identificando. E aqui a gente o nosso protagonista é o irmão da Paige do primeiro livro, sabe? É o irmão dela e eles são melhores amigos, eles se conhecem desde sempre, só que o irmão dela, que é o Matt, ele sempre gostou da Frankie, só que ele nunca fez nada a respeito disso. E agora ele tá a fim de fazer alguma coisa, então a gente vai ver o nosso protagonista, que é o que se apaixonou por primeiro, tentando conquistar essa mulher arredia com o relacionamento, sabe? Eu gostei demais desse livro, gente. Confesso que ele não tem uma grande problemática, uma coisa que você pensa, oh meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Nossa, eles estragaram tudo, não sei como vão resolver isso. Ele não tem uma grande problemática. Mas, então ele não te deixa, assim, realmente sem esperanças de que, eles não vão ficar juntos. Mas ele é muito cuidadoso. Eu achei ele muito especial, assim, sabe? Ele é um livro que deixou o coração bem quentinho. Gostei bastante dessa leitura e recomendo demais também. Fiquei louca pra ir pro terceiro livro, mas o terceiro livro acabou ficando agora pro mês de maio. Eu esqueci de falar, gente. O primeiro livro que eu terminei em abril foi um livro que eu li em um dia. E foi bem ali 2 dias, se eu não me engano, antes daquele vlog começar, entendeu? Acho que foi no dia 16. Foi um livro que eu li voada, assim. Eu tinha viajado e eu tinha levado o Kindle. E eu queria muito conseguir sair da ressaca que eu tava. E aí eu falei, gente, eu vou pegar qualquer livro aqui no Kindle que tiver disponível no Kindle Unlimited e vou tentar ler esse livro e vamos ver se vai fluir. E tinha lá uma indicação da Rachel Gibson, Loucamente Sua, e esse livro eu li em um dia, gente. Ele é um pouco extenso, mas eu li em um dia e ele é muito engraçadinho. Ele é bem leve, bem coração quentinho, assim. A gente tem uma protagonista que tá voltando pra sua cidade natal, porque o padrasto dela morreu. E aí, ela tá lá pro velório e tá lá também pra leitura do testamento. E aí, ela tem um reencontro com uma pessoa que ela tinha uma relação mal resolvida do passado, aí de quando ela ainda morava naquela cidade, que é o filho dele fora do casamento com a mãe dela, né? Porque é padrasto dela, tá, gente? Então, eles são aqueles irmãos postiços, assim. Esse padrasto dela tinha um filho do casamento anterior dele. Esse filho ele nunca assumiu. E aí, quando ele casou com a mãe dela, ela já era nascida, o pai dela é outra pessoa. E aí, ele foi o pai que ela conheceu, né? E aí, o que acontece? Ela... É uma coisa meio Romeu e Julieta, eles eram proibidos de se envolver, porque ele era o mau elemento. Esse mocinho era o cafajeste, que só queria se envolver com ela por vingança com o pai dele, que não sei o quê. Então a gente tem muito ressentimento do passado nesse livro. Foi um livro que eu gostei demais, me prendeu, assim, completamente. Ai, que lindo, um alarme que soou aqui na rua agora, porque hoje tá tão fácil de gravar esse vídeo, gente. Nossa, vocês não estão imaginando. Então, esse foi o livro que realmente me tirou da ressaca literária, que foi o primeiro que eu consegui terminar em abril, e eu tinha esquecido de falar isso pra vocês aqui. Então, fica mais essa indicação pra vocês. Foi um livro muito bom, gostei bastante dessa leitura. E pra quem tá em ressaca literária também, super indico. Por último, mas não menos importante, esse livro que eu vou falar agora foi a minha última leitura do mês de abril. Eu terminei ele dia 30 de abril, inclusive ontem.
Essa leitura, gente, foi um livro que eu pedi pra vocês escolherem qual eu leria depois que eu terminei Pôr do Sol no Central Park. E eu fiz uma enquete no Instagram e tava esse livro e tava também Milagre na Quinta Avenida, que é o terceiro da série Para Nova York com Amor. E também tava O Casamento Conveniente da Tessa Dare, que eu inclusive coloquei na minha TBR do mês de maio. Mas esse ganhou com 200 e tantos votos, foi O Clube do Livro dos Homens. Então eu finalmente li esse livro, que é um livro que teve sua hype por muito tempo, inclusive até hoje é muito comentado. Quando eu falei que eu ia ler esse livro, um monte de gente falou: Paula, você vai amar, que não sei o quê. Gente, eu gostei do livro, eu gostei muito do livro, principalmente porque a escrita é muito envolvente. Eu poderia ter lido ele em um dia, porque apesar do tamanho dele, ele não é tão fino, ele é uma leitura muito fácil, ele é uma leitura muito fluida, sabe? Muito envolvente. É engraçadíssimo em algumas partes, porque como diz o nome aqui, a gente vai ter homens se reunindo para ler romances, entendeu? E aí eles têm todo um olhar analítico dos romances, eles chamam os romances de... Como é que é a palavra, gente? Ai, tem uma palavra. É como se fosse os manuais, é isso. É a forma que eles veem os romances, é como se fossem manuais, entendeu? E de como agir com as mulheres, o que é importante, o que as mulheres querem dizer com algumas atitudes ou com a forma como elas te tratam. Então, assim, até as partes calientes. Então, assim, é muito engraçado ver a leitura que eles têm dos romances de época. Algumas partes eu confesso que me incomodaram, então foram partes que me fizeram dar 4 estrelas para esse livro. Eu gostei demais da leitura, gente, mas eu confesso que ele não foi um livro favoritado pra mim. Eu não sinto a necessidade de favoritar ele, entendeu? Só que eu gostei muito da leitura, eu indico o livro. Só que aí tem algumas partes que eu confesso que me incomodaram um pouco, porque no começo do livro... O Gavin mesmo, ele fala algumas coisas, são pensamentos assim um pouco machistas. Eu não acho muito legal, assim, você basear as mulheres pela forma como as personagens são em romances de época, ou romances no geral, enfim. Acaba colocando todo mundo numa caixinha só, sabe? Como se as mulheres só gostassem daquelas coisas que as meninas de romance gostam, entendeu? Não sei, eu achei um pouco limitante, sabe? Aí algumas partes acabam me incomodando um pouco. Mas eu gostei do livro, eu gostei bastante da leitura. Eu vou fazer uma resenha, vou postar lá no Instagram a resenha. Então, se você quiser saber com mais detalhes do que eu achei desse livro, me segue por lá, tá bom? Mas eu gostei bastante, que fique claro. É isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei falar tudo que era o mais importante de cada leitura, mas foram mais leituras do que eu imaginava. Como eu disse, gente, foram livros que eu li nos últimos 15 dias do mês, entendeu? Assim, em 15 dias eu li 6 livros e eu acho que foi muito melhor do que eu esperava, assim. Eu achei que eu fosse ler nada nesse mês e acabei me surpreendendo. É isso, espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo.